Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a chefe Mayara Kriegner e hoje eu tô aqui nesse grupo maravilhoso que é o Reinventar é uma Delícia para ensinar para vocês uma receita muito boa que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Hoje a gente vai fazer cinnamon roll, ou então aquele rolinho recheado de canela e açúcar. Nossa, só de pensar já me dá água na boca. Vamos ver os ingredientes então? Então vamos conferir os ingredientes para o cinnamon roll? Olha, aqui na batedeira eu já coloquei 500 gramas de farinha, tá? E coloquei também 8 gramas de sal. Já coloquei aqui pra gente adiantar um pouquinho o processo aqui dos ingredientes do vídeo, tá? Bom, aqui eu vou ainda misturar 50 gramas de açúcar refinado, tá? O branco mesmo, comum. Eu vou colocar 10 gramas de fermento biológico seco. Caso você só tenha o fresco na sua casa, você pode usar também. Só que aí você precisa usar 30 gramas do fermento biológico fresco, tá? E eu tô usando aqui 10 gramas do fermento biológico seco, ok? Depois eu vou acrescentar um ovo, tá? E aí eu vou colocando leite aos poucos. Quanto que eu tenho de leite aqui? 250 ml. Só que dependendo da farinha que você vai usar na sua casa, você vai precisar de mais ou menos líquido. Então, eu tenho aqui na minha medida 250 ml de leite, tá? Que eu vou acrescentando aos poucos. E o mais legal é que a gente vai fazer junto aqui e eu vou mostrar pra você exatamente o ponto que a gente precisa chegar. Então, na farinha que você tiver na sua casa vai dar certo de você fazer também, tá bom? E aí, por último, eu vou acrescentar, delícia, sabor manteiga, né? Eu tenho aqui 80 gramas. Então, eu vou colocar por último também, e esse processo todo eu tô fazendo na batedeira. Só que se você não tiver essa batedeira com gancho, que é a que a gente usa pra fazer pão, você pode sovar na mão tranquilamente, tá? Faz a sua sova manual, seguindo sempre a mesma ordem dos ingredientes que eu vou mostrar aqui na batedeira, tá bom? Vamos lá? Pessoal, então eu tô aqui já para começar o processo da nossa massa, tá bom? Então aqui, como eu falei para vocês, 500 gramas de farinha de trigo, tá? E eu já coloquei aqui o meu sal. Misturei bem, tá bom? Para ele dissolver ali bastante, misturar bastante na farinha. E eu vou colocar agora os secos, então a gente vai começar com o açúcar, tá? Eu vou primeiro colocar aqui e depois eu já ligo a batedeira, mas vou ensinar pra vocês primeiro o passo a passo, tá bom? Pra gente conseguir coordenar aí certinho, tá? Pra você fazer todos os passos certinhos. Vou colocar o meu fermento aqui, tá? O único cuidado que a gente precisa ter, por isso que eu falei pra colocar o sal antes, é não misturar o fermento diretamente com o sal, tá? Porque o sal, ele acaba tirando o potencial do fermento, então o pão pode crescer um pouquinho menos, tá bom? Então, sempre dissolva, misture o sal na farinha e aí depois você fica tranquilo, sem correr risco de encostar diretamente o sal no fermento, beleza? Bom, aqui eu já vou colocar o ovo e vou começar a bater, tá bom? E aí, como eu falei pra vocês, eu vou colocando o leite bem aos pouquinhos. A minha delícia sabor manteiga vai entrar por último, mas eu vou mostrar tudo isso de pertinho pra vocês verem, beleza? Pessoal, vou dar essa dica aqui pra vocês. Olha, faltou só um pouquinho, né? Eu acho que aqui deve ter mais ou menos uns 30 ml. Então, como eu falei pra vocês, dependendo da farinha que vocês utilizam, ela vai pedir mais ou menos líquido. Só que nesse passo aqui da nossa massa, eu não posso deixar a minha mistura aqui, a minha massa muito úmida, porque eu ainda vou colocar a minha margarina. Então, eu vou mostrar pra vocês, vou abrir aqui o meu bowl. Vou mostrar pra vocês exatamente como que tá a minha massa, tá? Ela ainda não tá a sova ainda não terminou, mas eu quero mostrar pra vocês que ela tá, ó, ela ainda tá precisando de sova, claro, mas ela tá uma massa mais seca, mais dura, né? E agora a gente vai colocar a margarina delícia, sabor manteiga aqui, e aí a gente vai dar a hidratação correta para essa massa ficar muito deliciosa e muito macia, tá bom? Então eu vou continuar batendo aqui e vou mostrar para vocês.
Coloquem sempre a margarina aos poucos também, tá? Porque como eu disse pra vocês, dependendo da marca da farinha, a gente usa um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá? A média aqui é de 80 gramas mesmo. Vamos lá. Olha lá, pessoal, o bol da minha batedeira já tá bem limpo, a massa, tá vendo? Ela foi limpando toda a lateral. Esse é um ponto ótimo pra gente parar a sova, tá bom? Eu sovei aqui na batedeira em média de 7 a 8 minutos, tá bom? A sua medida, se você estiver sovando a mão, vai ser justamente a massa parar de grudar, ou seja, ela vai absorver todos os ingredientes e vai ficar uma massa super macia, super lisa. Olha aqui que bonita que tá. E agora a gente vai deixar essa massa descansando, coberta com ou plástico filme ou então um pano de prato limpo. Eu vou até usar o mesmo bol aqui da batedeira, vou cobrir e vou deixar ela descansando por em torno de 40 minutos a 1 hora ou até ela dobrar de volume. Já mostro pra vocês o resultado. 40 minutos depois, olha o tamanho que ficou a minha massa. Ela cresceu bastante e ainda tá super macia, úmida, no ponto certo pra gente rechear. Deixa eu colocar o meu bol aqui. Pronto. Pro recheio, gente, a gente vai precisar de 40 gramas de Delícia Suprema e Sabor Manteiga e 50 gramas, né? 25 gramas de canela em pó e 25 gramas de açúcar mascavo, que também pode ser substituído pelo açúcar refinado comum, aquele branco mesmo, tá? Lembrando que essas medidas podem variar, dependendo aqui do quanto que a gente vai abrir a massa, tá? Eu vou abrir essa massa agora no formato de retângulo, tá? Mais ou menos aqui como esse meu tapetinho de silicone. E aí eu vou pincelar a Delícia Supreme e depois vou polvilhar então a canela e o açúcar mascavo, tá bom? Vou mostrar tudo isso então pra vocês agora. Bom, abri aqui, não deixei muito fina, tá? Pra gente não ter muita dificuldade de enrolar. Mas olha que grandão que ficou, né? Tá linda essa massa. Bom, agora eu vou pincelar, então, a Delícia Supreme Sabor Manteiga aqui. E ela vai, além de dar mais sabor ainda pro meu rolinho de canela, ou meu cinnamon roll, ela vai ajudar na aderência do açúcar e também da canela. Ó, eu vou pincelar aqui na extensão toda da massa, tá bom? Ótimo. Agora, eu venho aqui, pode ser com a mão mesmo, não precisa nem da peneira, a gente polvilha aqui a canela e o açúcar mascavo, e eles já estão misturados aqui no meu bolzinho, tá? Já que a gente tá aqui, eu vou dar mais uma dica pra vocês. Se vocês quiserem variar, claro que não vai ser um cinnamon roll, porque cinnamon é canela em inglês, mas vocês podem também aqui nesse momento colocar coco ralado, fica uma delícia. Ó, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês que a gente vai enrolar essa massa aqui dessa parte maior, tá? Então, eu venho aqui com cuidado e vou enrolar aqui. Vou cortar aqui. E aí, eu corto nos discos, tá? Ou seja, já nos rolinhos. Vou tentar cortar aqui mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Olha aqui que bonito que fica. E vou dar uma ideia pra vocês aqui, pra gente assar eles. Pessoal, agora a dica aqui é, essas forminhas forneáveis, ou seja, elas podem ir ao forno, são super legais pra gente poder vender. Porque você já assa, né, o cinnamon roll aqui,
e aí já faz então a embalagem para venda, tá bom? Então eu vou dar essa sugestão, vou colocar aqui 3 rolinhos, tá? E para depois mostrar para vocês também o resultado final. Ó, tem 3 rolinhos aqui. E eu vou fazer uma aqui também, que eu vou fazer esses rolinhos duplos, tá? Olha, acho que até... não, vou deixar duplo mesmo, porque depois ela vai crescer e aí ia ficar muito apertadinho aqui. Olha, pessoal, eu coloquei aqui nessa forma dessa maneira, tá? E agora a gente vai esperar mais 20 minutinhos, também coberto com um pano de prato limpo, tá? Enquanto isso, você já pode ligar o seu forno entre 180 e 200 graus, tá bom? Fiquem sempre atentos, porque cada forno também tem uma potência diferente, ok? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver o resultado final da nossa produção de hoje. Depois de 35 minutos no forno, olha que delícia! A casa fica com um cheirinho maravilhoso. Esse daqui foi o que eu fiz para vocês de sugestão já na forminha para vender, né? Olha que legal! Uma receita dessa que a gente fez rende 12 rolls, né? 12 cinnamon rolls, mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Tem uns 5, 6 centímetros de diâmetro. E aí, pessoal, para deixar o nosso cinnamon roll ainda mais gostoso, eu fiz uma caldinha aqui com 100 ml de leite e 50 gramas de açúcar de confeiteiro. Só misturar e colocar em cima do nosso cinnamon roll. Olha isso, que delícia! Muito gostoso. Se você não quiser usar calda, não tem problema nenhum. Você pode polvilhar canela com açúcar ou só açúcar, ou deixar assim mesmo que fica uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!